Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estejam assistindo essa minha apresentação. Meu nome é Naíse Costa, eu sou graduanda do curso de odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente eu sou estagiária do ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também da Universidade Federal de Pernambuco. O tema do trabalho que eu trago hoje para apresentar para vocês é paralisia facial de Bell. E como coautores do meu trabalho eu tenho Merlin Chayane Martins de Araújo, Lohana Mailene Aquino Corrêa de Lima, Rodrigo Henrique Melo Varela Aires de Melo, Deise Loise Borronde, Milena Melo Varela Aires de Melo Pinheiro, e como orientador do trabalho eu tenho o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Melo. Bem, a gente entende que a paralisia facial de Bell ela é uma das condições neuromotoras que podem acometer a face do paciente que vem a ser atendido numa clínica odontológica. Ela pode ser definida como uma paralisia periférica facial, que tem um início repentino e tem uma origem, muitas vezes, idiopática, sendo que a sua forma aguda ela pode provocar perda dos movimentos dos músculos faciais. É uma paralisia que acomete tanto homens quanto mulheres e principalmente na faixa etária entre 30 e 45 anos de idade. Há relatos de uma incidência maior também na gravidez, no período gestacional, ou então em pacientes que são imunocomprometidos ou com alguma comorbidade, como, por exemplo, diabetes mellitus ou hipertensão. As principais hipóteses da fisiopatologia da paralisia facial de Bell, elas envolvem uma reativação da infecção do vírus herpes simples tipo 1, ou então uma segunda hipótese que a gente observou é que ela pode ser causada devido a uma resposta inflamatória autoimune de células nossas, que são mediadas por nossas células. Só que a causa da paralisia facial de Bell em si, ela ainda não é conhecida e pode não ser a mesma em todos os pacientes que são acometidos. Que a gente elencou aqui, o que a gente observou dentro dos estudos, é que a gente tem apenas hipóteses, não tem nada fechado, definido ainda. Com relação aos materiais e métodos, a gente pesquisou as seguintes bases eletrônicas de dados bibliográficos: o Medline, o PubMed, a Science Direct e alguns periódicos da CAPES, todos eles dentro da margem de 6 anos. E a partir de todos esses artigos, a gente selecionou 7 que compuseram o nosso acervo de estudos. Com relação aos resultados, observamos que a apresentação clínica da paralisia de Bell ela é caracterizada por uma fraqueza facial do neurônio motor inferior, que tem um início rápido e acomete somente um lado da face. E os sintomas associados são de dor na região pós-auricular. O paciente pode apresentar também uma digeusia, que é a perda parcial ou total desse paladar. Pode haver uma mudança subjetiva na sensação facial, ou, por exemplo, uma hiperacusia. Além disso, o paciente ele pode ter uma redução da produção de lágrimas e uma paresia no reflexo do piscar. Ele pode não conseguir piscar os olhos e, com isso, a gente tem que pode haver uma possibilidade de piora dentro de um prazo de 48 horas, após o início dos primeiros sintomas. O diagnóstico da paralisia de Bell, ele é essencialmente clínico e de exclusão, só que a gente pode utilizar alguns exames complementares para confirmar esse diagnóstico clínico. Com relação ao exame do nervo facial, ele deve avaliar separadamente as funções motoras e sensoriais. Aqui na figura 1, a gente trouxe uma imagem dos músculos da expressão facial, que são controlados pelo nervo facial. Como podemos observar, a gente tem o músculo frontal, o orbicular do olho, o elevador do lábio superior e o orbicular da boca. E nessa segunda figura, a gente trouxe só para ilustrar como fica a face de um paciente com a paralisia facial de Bell, né? Ele consegue expressar os músculos de sua hemiface, de um lado da sua face, mas do outro não. E, para concluir,
frequentemente a gente tem que a anamnese e o exame clínico detalhado, eles são suficientes para a gente determinar o grau de evolução dessa paralisia e também a sua origem, só que os profissionais de saúde, eles devem estar habilitados para fazer um diagnóstico diferencial. E para concluir o estudo, a gente observou que, analisando todos esses artigos, selecionando alguns para apresentar esse trabalho, a gente observou que é interessante que sejam feitos novos estudos para a gente tentar solidificar essa base de evidências atuais. Aqui embaixo eu trago algumas das referências utilizadas na produção do trabalho, e é isso. Muito obrigada.